Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 7, sobre o homem. Cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, verso 7. A palavra homem, no relato da criação em Gênesis 1 e 2, é Adão, que aparece depois como o nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, verso 27. Trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais, feito à semelhança de Deus, os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago 3, verso 9. Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, e dotado por Deus de livre arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7, verso 17. Mais de uma vez, Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem, e dele e Eva vieram toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. 1. A constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada tricotomia. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e essenciais. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4, verso 12. Em 1 Coríntios 2, versos 14 a 16 e capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, o homem carnal e o homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma. 2. O corpo. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda a carne é como erva. 1 Pedro 1, verso 24. Rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15, verso 42. 3. O homem interior. Praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Às vezes, o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes, corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. Mas isso nunca se diz com respeito à alma humana. A Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, verso 26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os 2 lados da substância não física do ser humano.
o homem interior, Efésios 3, verso 16. A Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito, tais como mente, vontade e o uso metafórico de coração e rins. 4. O espírito humano. Ensinamos que o espírito, como parte integrante do ser humano, é distinto da alma, que, às vezes, é confundido com ela porque os dois elementos são inseparáveis e de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando este foi criado. O espírito humano está em todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo. É por meio dele que se adora a Deus, e que ele se torna também o centro da devoção a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, verso 16. Do espírito humano provém o desejo de buscar as coisas espirituais. 5. A alma humana. A palavra alma tem vários significados na Bíblia, a saber, o próprio indivíduo. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, verso 4. A pessoa e a vida. A alma é a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos tanto bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Vi debaixo dos altares as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do Espírito que deram, do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, versos 9 e 10. 6. O fôlego de vida nos animais. Os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. Gênesis 1, versos 21, 24 e 25. Mas o ser humano foi criado à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, verso 27. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e as plantas, sendo que a nossa estrutura física é mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. As Escrituras chamam de alma vivente, tanto o ser humano como os animais. Há, porém, diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. O termo sangue é, às vezes, usado para designar a vida dos animais. Assim como nem toda a carne é uma mesma carne, 1 Coríntios 15, verso 39, da mesma forma, nem toda a alma é uma mesma alma, pois Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Assim sendo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. A alma dos animais irracionais é extinta na morte deles, mas não é isso que acontece com os seres humanos. A declaração de Eclesiastes 3, versos 19 a 21, não faz menção da palavra alma, o que revela a morte física comum tanto aos humanos como aos animais irracionais. 7. Os dois destinos. Ensinamos que, na morte física do ser humano, alma e espírito são separados do corpo e que os cristãos que partiram desse mundo são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados, Hebreus 12, verso 23, e os demais de espíritos em prisão, 1 Pedro 3, verso 19. Mas esses espíritos não ficam vagando no espaço e nem se comunicam com os vivos. Rejeitamos a crença da comunicação dos mortos com os vivos e a doutrina da reencarnação. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9, verso 27. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Salmo 78, verso 39. Morte significa separação. Há apenas dois destinos para os seres humanos, o céu ou o inferno. Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, que é identificado de diversas maneiras. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Nossa habitação, que é do céu, 2 Coríntios 5, versos 1 e 2.
Habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, verso 8. Estar com Cristo, Filipenses 1, verso 23. Os mártires da grande tribulação aparecem debaixo do altar de Deus no céu.